Bom, meus caros irmãos, estamos aqui para mais uma proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz para aqueles que estão me assistindo, para todos vocês. E hoje eu queria tratar de assuntos extremamente importantes que nós, no mundo que a gente vive, nos tempos que nós vivemos, aliás, a gente tende a pensar, a nos moldar de acordo com os pensamentos deste mundo. E com toda a retórica de ética, democracia e outras coisas. De fato, o mundo ele evoluiu em alguns quesitos, desde a época da perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, por exemplo. Ela mudou discussões sobre ética, discussões sobre formas de governo, né? Discussões sobre as naturezas das guerras e leis, etc. Só que a realidade que muitos têm dificuldade para entender é que, na verdade, o ser humano não mudou muito desde a época de Nero. Na verdade, o ser humano ele sempre carregou essa maldade dentro dele, essa carga de pecados, essa carga maligna, porque nós tendemos a pecar, nós tendemos a escolher sempre o mal. Porque o mal vive em nós, infelizmente. Porém, existe a esperança daquele que veio, né? Jesus Cristo. Nós nos aperfeiçoamos nele através da fé e através das sementes do Espírito. Mas aonde que eu estou querendo chegar, né? O ser humano de fato não mudou desde a época, por exemplo, da perseguição ao povo hebreu na época ali do Império Persa, por exemplo, que a gente vê ali no Antigo Testamento, né? O que mudou foi ali a roupagem, a máscara que o ser humano colocou com o passar do tempo. A gente teve, desde a época, daquela época, muitas novas pessoas foram levantadas e com discursos a respeito de ética, a respeito de o que é o mal, o que é o bem. O mal é uma entidade, não é? Enfim, surgiram vários e aí tiveram vários conflitos por conta, né, do egoísmo humano, com diversos conflitos de interesse entre nações, entre grupos, entre povos, enfim. Só que o que eu quero dizer aqui é que nós, irmãos, nós somos pecadores, como a gente lê ali na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo. Então, o que mudou, é, mudou da antiguidade até os dias de hoje, é que hoje os meios para conseguir o que quer mudou, né? Antigamente era visto na visão dos poderosos que a guerra trazia um certo lucro. Hoje é diferente. O ser humano ele sempre viveu em função do lucro, em função de seus próprios interesses egoístas, né? Mas a questão aqui é que os meios mudaram. Então não é que o ser humano se tornou mais bonzinho ou mais consciente, é que hoje nós temos coisas que seguram o ser humano, que seguram a sua maldade, entre aspas, porque a forma de chegar nos interesses egoístas mudou. Se antes, na época de Nero, era vantajoso para um império gigantesco como o Império Romano, se era vantajoso guerrear com diversos povos para conseguir o que queria, hoje muda um pouco. Claro, com ressalva de algumas outras nações, mas hoje a gente vê que por meio da internet, por meio do comércio externo, né, por meio dessas evoluções que nós temos na tecnologia, possibilitou que o ser humano não pensasse, bom, eu não preciso mais... é até meio pesado o que eu vou falar, mas levou o ser humano a pensar no seguinte, tipo, eu não preciso mais matar para conseguir o que eu quero, com ressalva daqueles que pensam assim, mas hoje o ser humano ele busca outros meios para conseguir o que ele quer, mas perceba, meus irmãos, que o pano de fundo, que é a satisfação dos desejos egoístas carnais, continua. Então é por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, é por isso que nós precisamos do Criador. Porque nós, por nós mesmos, nós carregamos essa carga grande, esse fardo de pecados. E
no dia da consumação, essas coisas, toda essa carga, quem não foi aperfeiçoado em Cristo, tudo isso recairá sobre ele. E isso a gente pode fazer um paralelo com o Antigo Testamento, porque Deus ordena ali na lei que pessoas que transgredissem a lei fossem apedrejadas. E aí, inclusive, ele fala: o sangue será sobre eles. Por exemplo, aquele que for pego em adultério deverá ser apedrejado, e aquela que também, a sua companheira, né, também deverá ser apedrejada. E o seu sangue será sobre eles. O que significa o seu sangue será sobre eles? Significa que o peso da culpa recairá sobre eles mesmos, sobre os próprios pecadores. Lembrando, meus caros irmãos, que nós somos pecadores também. Não é porque nós não adulteramos fisicamente, carnalmente, que nós não somos adúlteros. É por isso que nós precisamos de Cristo, crendo nele, crendo na ressurreição, aguardando a sua volta. Não é uma questão de julgar as outras pessoas, mas primeiro olhar para nós mesmos e reconhecer o quão imperfeito nós somos e pedir para Deus misericórdia. Pois muito bem, meus caros irmãos, eu espero que essa reflexão tenha sido uma palavra de bênção, né? Pois muito bem, graça e paz para aqueles que me assistem. Deus abençoe a todos. Até a próxima proclamação do Evangelho.